Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar da importância da Bíblia como um todo. Então fique conosco no nosso devocional em família. Bom, no nosso devocional de hoje, o texto escolhido se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 16 do capítulo 3. Então, 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Eu gostaria de dividir esse versículo em dois vídeos, duas partes. E hoje eu gostaria de focar apenas na frase que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, por que Paulo escreveu isso? E por que ela é importante para mim, esse versículo? E importante para todos nós. Eu, particularmente, tinha uma visão errada da palavra de Deus. Eu entendia que o Novo Testamento era mais importante que o Antigo Testamento, pelo fato de o Antigo Testamento não ter a pessoa de Jesus. Mas isso é uma visão errada minha. E esse texto mostra que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda ela é importante para nós. Não existe uma parte mais importante que a outra. E eu gostaria então de usar um outro versículo para ilustrar um pouquinho e mostrar quanto de Gênesis a Apocalipse nós podemos usar a palavra de Deus. E olha só, vamos abrir então no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. E ele diz assim: o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a pergunta é, por que Mateus começa o seu registro, o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia? Porque ele fala, filho de Davi, filho de Abraão, e a partir disso, a partir de Abraão, ele vai falando de toda a família de Jesus, quem gerou quem, até a pessoa de Jesus Cristo. Se nós estudarmos o Antigo Testamento mais profundamente, nós vemos que ser filho de Davi e filho de Abraão significava uma coisa especial. Na verdade, Mateus, que escreve esse registro mais focado para um público de judeus, de hebreus, ele está mostrando que Jesus é o Cristo, o Messias. E o filho de Davi e filho de Abraão está conectado com aquilo que foi escrito no Antigo Testamento a respeito das promessas. Filho de Davi. Deus havia prometido a Davi que um dos seus descendentes seria um rei perfeito, que iria governar Israel com justiça. E filho de Abraão está conectado com as promessas que Deus fez a Abraão. Ou seja, ele fez 3 promessas. Ele prometeu que ele teria uma grande descendência, ele prometeu uma terra, e prometeu também que todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. E o que Mateus está fazendo aqui, ele está revelando a esses judeus que conheciam a Torá, o Tanakh, o Antigo Testamento, ele está mostrando para eles que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. E se a gente for olhar, talvez a gente pense que a genealogia não é tão importante, ou por que eu preciso de ver alguns versículos? Mas se voltarmos a 2 Timóteo, nós podemos ver que toda a Escritura é inspirada por Deus. E será que você tem tratado a palavra de Deus como uma parte mais importante que a outra? Eu vou estudar apenas o Novo Testamento.
assim que eu pensava. E quando eu comecei a estudar o Antigo Testamento, eu via quão ele era importante. E olha que legal. Qual foi a Bíblia que Jesus utilizava? Ele utilizava o Antigo Testamento, porque não tinha nada não tinha nada além do Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento foi aquilo que foi escrito depois de Jesus. Então, o Antigo Testamento também é importante. Desde Gênesis até Apocalipse, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. Homens escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E será que você tem tratado a Bíblia como um todo? Será que você tem selecionado algumas partes que parecem ser boas, ou aquilo que você vê, né, que é verdade? Se nós observarmos esse versículo, nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, que isso sirva de lição para todos nós, para que nós possamos olhar para as Escrituras, né, para a Bíblia como um todo, e não deixar que algumas partes sobreponham outras. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E nós devemos estudar, nós devemos ler, né? E no próximo vídeo vai falar como isso nos influencia. Mas o primeiro ponto é: toda a Escritura é inspirada por Deus. E que isso sirva de lembrete para nós, para que possamos estudar, nos deleitar na Palavra de Deus como um todo. Que Deus os abençoe.